Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Ian, bom dia, Ian, nosso aluno, né? Agora nosso aluno naval. Bom dia a todos. Você que está em casa, bom dia, Deus abençoe a sua vida ricamente, Deus esteja com você, com a sua casa, Deus abençoe. Bom dia, Wagner, bom dia. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro. E hoje funcionou, Val. Hoje o cronômetro funcionou. Está aqui. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Hoje, o último sermão em Efésios. Bom dia, Adriana. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Sexta-feira terminou o capítulo 5? Ainda não, né? Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. E a gente vai concluir, né, a pregação na carta aos Efésios hoje. Não vamos falar aqui das saudações, né, que são os finalmente da carta, né, a parte final da carta. Bênção, lá no finalzinho. A gente vai concluir aqui. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Senhor, abençoe as nossas vidas e fale com a gente, fale o nosso coração, Senhor. Por favor. No nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado, Efésios, seu capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Esse texto é o texto final, né, do que Paulo está falando ao longo da carta aos Efésios. Eu falo aqui todo domingo, né, a estrutura desta carta. Oi, Aline. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Essas 4 estruturas da carta, né? 1, a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Cristo inaugura a nova vida, a salvação dele, e ele nos dá essa salvação em Cristo Jesus. Do capítulo 1, do versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10. E o Rafael Val pregou do capítulo 2, de 1 ao 10.
Todo domingo eu confirmo. Confirma? Confirma. Na segunda estrutura, a gente vê a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo Jesus. Então, Deus dá uma nova vida, e a partir dessa nova vida, Deus cria uma nova sociedade. Isso se encontra no capítulo 2, do versículo 11, até o capítulo 3, versículo 21. Terceiro, os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, especialmente a união e a pureza. Então, assim, Deus nos salva em Cristo Jesus. Deus cria uma nova sociedade a partir desses que são salvos em Cristo Jesus. E a partir desses que são salvos em Cristo Jesus, com a criação de uma nova sociedade, Ele dá novos padrões estabelecidos por Ele, para que nós vivamos nesta nova sociedade. Então, esta nova sociedade, criada em Cristo Jesus, tendo os padrões, a unidade é um padrão estabelecido por esta nova sociedade criada em Cristo Jesus. A pureza é um padrão estabelecido pela essa nova sociedade criada em Cristo Jesus. Então, assim, Cristo Jesus nos salvou, criou uma nova sociedade e estabeleceu os padrões para esta nova sociedade. Então, nós não vivemos conforme os padrões estabelecidos pelo mundo ou pela cultura. Nós não vivemos assim. Ah, pastor, mas tem fulano de tal que vive assim. Ah, então ele precisa se converter. Então ele precisa entrar, de fato, aqui nessa nova sociedade. Porque esta sociedade, que Cristo Jesus é quem nos salva, ela sim tem os padrões estabelecidos pela palavra. O modo correto de viver pela palavra. Unidade e questão da pureza. O quarto, os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe a harmonia no lar e a luta contra o diabo. Então, esses relacionamentos, que são padrões estabelecidos nessa sociedade, criada por Cristo, entenderam? Efésios inteiro? No finalzinho, tem esses padrões que são dos relacionamentos, maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores. E aí, vocês podem perceber que é o mistério da carta, porque Paulo, ele muda abruptamente de assunto. Ele vem falando as coisas e aqui ele fala assim, observe isso, essa transição, porque é transicional, isso aqui, capítulo 4, a partir do versículo 10. O que ele diz aí, no iniciozinho? Quanto ao mais, percebe? Transicional. Porque ele está falando de diversos assuntos. Ele vem estabelecendo algo para a vida dos cristãos que se encontram na cidade de Éfeso. E lá ele fala assim, olha, Cristo salvou vocês. Cristo estabeleceu uma nova sociedade. Tem padrão para poder viver aqui nesta nova sociedade. Os relacionamentos são vividos assim. Quanto ao mais, e já falei um monte de coisa, quanto ao mais, aí ele entra no assunto abrupto. Observe só como ele faz isso. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, o que diz aí? Vistam-se com toda armadura de Deus. Para o quê? Contra quem? Ele insere, embora a gente fale assim, ele vai inserir uma nova temática, porque assim, olha, vocês serão, vou usar a palavra aqui, talvez perseguidos, talvez bombardeados, vocês serão infortunados? Não, importunados. Vocês serão, eu queria usar a linguagem hoje, né, utilizada, né, em operação especial militar, invadidos, pressionados, guerreados, combatidos, porque há um inimigo da igreja, há um inimigo daqueles que são salvos em Cristo Jesus, desta nova sociedade criada, desses novos padrões estabelecidos, da harmonia do lar, dos pais com relação aos filhos, dos servos com relação aos seus senhores. Há investidas e vocês receberão investidas cruéis, de alguém que é adversário da igreja de Cristo. E aí a gente pensa assim, existe, pastor?
Vamos lá, vamos caminhar passo a passo. Vamos caminhar passo a passo. Eu quero trabalhar com vocês hoje esta questão, porque Paulo, ele recorda-nos, né, desta oposição que temos. Ele vai fazer isso, vai nos recordar de uma oposição. O cristianismo tem oposição. Aquele que é crente, ele tem oposição. E Paulo vai trabalhar isso. Então, por debaixo das aparências da superfície, está sendo travada furiosamente uma batalha espiritual invisível. Essa batalha está sendo travada hoje, também no nosso tempo, furiosamente. A gente cantou aqui, o furioso aqui não é o diabo. O furioso do cântico hoje não é ele, mas aqui, furiosamente, há uma batalha travada. E essa batalha é invisível. É como o texto do Novo Testamento diz, né? Que o diabo ele fica onde? Dentro de nós? Ele fica onde? Ao derredor. Ele não fica em nós, mas ele fica ao derredor. Ao derredor como? O que diz o texto bíblico? Como um leão, rugindo, querendo o quê? Tragar. Então, assim, esta figura que é colocada aqui, ou seja, furiosa, uma batalha furiosa. E ele vai nos apresentar o diabo, ele não é uma figura nova nesse texto. Ele não finaliza o texto dizendo assim, eu nunca toquei nesse assunto antes. Olha, observe isso, olha, em Efésios, tá? Nós estamos em Efésios. Olha o contexto da carta, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Vamos juntos. Está aí, está com sua Bíblia aberta em Efésios. Bota o dedinho, bota um papel, bota o celular, você marca aí, para que você fique em Efésios no capítulo 6. Mas vá agora, ande um pouquinho para trás e vá para o capítulo 2, versículo 2. Vamos ler juntos. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele já falou nesse personagem que está entrando aqui no final, ele já tocou nesse assunto. Vocês serviam a ele, em outros tempos, né, o príncipe deste mundo. E aí no capítulo 4, versículo 27, ele reforça. Capítulo 4, versículo 27. Chegou lá? Capítulo 4, versículo 27. Vamos juntos? 4, 27. Nem deem lugar ao diabo. Aí ele vai finalizar, não de um assunto que ele não estabeleceu ao longo da carta. Ele já falou disso. Mas aqui vocês podem perceber que na carta aos Efésios, ele não dá detalhes. Ele não informa a origem. Qual é a origem diabólica? Ele não trabalha... Por que Paulo ele faz isso? Ele não trabalha os aspectos, que são os aspectos que você fala assim, ah, pastor, então tem legião, como é que é a classificação, a hierarquia? Paulo não trabalha essa questão na carta aos Efésios, porque pressupõe que eles têm um conhecimento disso. Algo era falado ali naquela comunidade, algo era trabalhado já com esse pressuposto, que eles já tinham, como nós também. Aqueles até que nem são muito de igreja, né? Como eu não sou muito de igreja não, mas eu vou à igreja de vez em quando e tal. Mas eu sei que existe diabo, eu sei que tem essas coisas aí. Então tem um pressuposto por trás. Então Paulo está trabalhando também a questão do pressuposto. Então certos principados e potestades sob o seu comando. Havia o diabo e as potestades sob o seu comando. Mas só que ele não vai nos fornecer, né? Ele não nos fornece nenhuma biografia e nenhuma explicação da origem das forças, mas ele admite a existência delas, admite a existência como um terreno comum para os seus leitores. Seu objetivo é advertir-nos quanto à hostilidade. Então, ou seja, Deus cria essa nova sociedade em Cristo e as forças do mal farão de tudo para destruí-la. O Senhor Jesus cria uma nova sociedade e as forças do mal farão de tudo para destruir essa sociedade. Certa vez eu estava conversando com Jay Bauman. Estava lá nos Estados Unidos, no curso. Jay Bauman, ele veio para o Brasil e trabalhou no Brasil há alguns anos.
Foi o J. Balma que estabeleceu aqui no Brasil o Atos 29. Conhecem o Atos 29? Já ouviram falar do Atos 29? Guto já ouviu falar. Atos 29, J. Balma. J. Balma estabeleceu aqui, criou o Restore Brasil. J. Balma. Conheço o J. Balma, já me sentei com o J. Balma, conversando bastante com o J. Balma. Estávamos lá no shopping, né, e eu batendo o maior papo, porque J. Balma, ele fala português. Eu não falo inglês, mas ele fala português. Ele fala, então, meu irmão velho. Aí, Jay, ele fala assim, homem! Aí eu falo assim, e aí, homem de Deus? O J. Balma. J. Balma voltou para os Estados Unidos, ele está em Orlando agora, também trabalhando em plantação de igreja. E ele é um pesquisador, o Restore Brasil também, que eles trabalham a questão de plantação de igreja e tudo mais. Ele falou assim, na nossa pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, e ele falou assim, todos os plantadores de igrejas tiveram batalhas espirituais ferozes. Muitos deles dentro da sua casa, com destruição de casamento, com destruição de filho. Muitos deles dentro da igreja, com segregações, com várias coisas. Eu falei assim, sério, Balma? Ele falou assim, sério, nenhum na nossa pesquisa escapou diante disso. E a nossa conclusão no final da conversa é que assim, o diabo, inimigo da igreja, ele está furioso quando uma igreja nova, ela é estabelecida e a saúde bíblica começa a se estabelecer, vai no crescimento, ele fica furioso e ele vai fazer todas as investidas para que isso caia, para que isso vá de reto, né? Sai de reto. E aí, nessa conversa, me chamou muita atenção, né, com relação a isso, porque Deus quer que seu povo, reconciliado e redimido, viva junto em harmonia e pureza. Deus quer que o seu povo viva junto em harmonia e pureza. Então os poderes do inferno espalharão entre eles sementes da discórdia. E é contra esses poderes que somos ordenados a lutar, contra os poderes do mal. E aí, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer assim, ó, porque a nossa luta, o que diz aí? Mas contra nossa briga não é um contra o outro. Não somos eu e Sônia. Somos eu e Wagner. Eu e Vitor. Paulo está trabalhando assim, queridos crentes de Éfeso, sua briga não é com seu irmão, não é contra o sangue ou a carne, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as potestades do ar, e aí ele vai definindo contra quem é nossa luta. Então Paulo, ele chama os efésios para a batalha, é como um general liderando esse exército, fala assim, olha só, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, mas a nossa batalha não é eu contra o outro. A nossa batalha não é igreja contra igreja. Seja ela qual for. A nossa batalha não é acusação de igreja, seja ela qual for. Mas a nossa batalha é contra as hostes do mal. E aí por isso que ele diz assim, quanto ao mais, durante o tempo que nos resta, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? Então, a paz que Deus fez através da cruz de Cristo deve ser experimentada somente por meio de uma luta sem tréguas contra o mal. E para ela, a força do Senhor e a armadura de Deus são indispensáveis. Então, para que a gente chegue aqui, dois argumentos. Primeiro, o inimigo que enfrentamos. Precisamos conhecer o inimigo que enfrentamos. Nenhuma guerra ela é ganha sem o conhecimento do inimigo. A gente precisa conhecer. A gente precisa saber quem é o inimigo. O que esse inimigo faz? Quais são as estratégias desse inimigo? Nenhuma batalha ela vai ser ganha sem o conhecimento. Não sei se a própria medicina, Paulo, Patrícia, vai dizer isso. Para você ganhar qualquer batalha contra uma doença, você tem que conhecer a doença. Se não conhecer a doença, como é que vai
vai ter medicação? Como é que as coisas se estabelecerão? Então, precisa ter conhecimento. Então, nós que somos da igreja, nós que somos de Cristo, precisamos ter o conhecimento do inimigo e as armas que a gente pode utilizar para combater essas forças do mal. Então, primeiro, a gente precisa conhecer o inimigo. Segundo, a gente precisa saber quais armas que são nos dadas para que a gente combata esse inimigo. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, as forças do mal, elas têm 3 características que eu quero trabalhar com vocês dessa força do mal para a gente conhecer o inimigo. Primeira característica do inimigo. Esse inimigo é poderoso. A palavra aqui no grego, ela é cosmocratores. É a palavra que estabelece para isso, para poder, para hostes do mal, para questão de poder. Essa palavra, ela era utilizada antigamente para astrologia, para os planetas. Segundo se pensava, controlavam o destino da humanidade. Cosmo, de mundo, cratores. Então, assim, eles controlavam o destino da humanidade e a astrologia sempre acreditou nessa questão. Essa palavra também, ela era utilizada nos hinos órficos para Zeus. Então, eles utilizavam a palavra cosmo, cratores, nos hinos órficos para Zeus. E ela também era usada nos escritos rabínicos para Nabucodonosor e outros monarcas pagãos. Também se encontra lá estabelecido. E em várias inscrições antigas para o imperador romano, era utilizado a palavra cosmo, cratores. Então, quando é aplicada aos poderes do mal, relembra a alegação do diabo que podia dar a Jesus todo o poder deste mundo. Veja lá comigo em Mateus, no capítulo 4, os versículos de 8 a 9. Mateus, capítulo 4, os versículos de 8 a 9. Mateus, capítulo 4, os versículos de 8 a 9. Mateus 4. Fica com seu dedinho em Efésios. Mateus 4. É o primeiro livro do Novo Testamento. Termina lá o Antigo, né? E começa Mateus, Marcos, Lucas, João. É um evangelho. Temos 4 evangelhos. Esse é um evangelho. Mateus, capítulo 4, os versículos 8 e 9. Vamos juntos? O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ou seja, a visão do evangelista Mateus era que o domínio do mundo pertencia também ao diabo, e o diabo poderia dar a quem ele quisesse. Ou seja, isso também é citado, a palavra cosmocratores, aqui, mas ela já estava estabelecida lá, nos hinos órficos, né, nas cartas para Nabucodonosor, para os outros monarcas, para o Império Romano. Há uma palavra que é estabelecida e Mateus vai utilizar também aqui no Novo Testamento. Mas eu quero que você saiba o seguinte, é claro, para mim é claro, claríssimo, eu não tenho dúvida disso, que Cristo conquistou todas as coisas. E tudo é de Jesus. Não é do diabo. Tudo é de Cristo. Todas as coisas foram conquistadas com Cristo. Nenhum domínio deste mundo é do diabo. Nem um pinguinho sequer. Porque Cristo conquistou todas as coisas. Então, os poderes deste mundo não são. Deixa eu afirmar aqui. Olhe para mim. Não são do diabo. Deus é todo poderoso. E tudo pertence ao nosso Deus. Só que as hostes do mal não querem saber disso. O mal se apropria daquilo que não é dele. O mal, nos seus estratagemas, ele vai
tentar convencer até aqueles que são de Cristo que ele é dono de muita coisa, que ele pode dar reinos, que ele pode dar poderes, que ele vai estabelecer as coisas, mas nada é do diabo. Tudo pertence ao nosso Deus. E Cristo conquistou na cruz todas as coisas. Embora o que se coloca para nós é que o diabo é poderoso. Cuidado com ele. Você acredita no diabo? Acho que você não deveria acreditar não, que ele é mentiroso, tá? Peguei vocês, né? Peguei vocês agora. A existência é outra coisa. A minha pergunta é se você acredita. Você acredita? Não acredite nele não, tá? Não acredite nele não, que ele é mentiroso. Agora, na existência é outra questão, né? Porque essa é uma forma de engano que se tem diabólico, que é fazer com que as pessoas não acreditem na existência dele, que é outra história. Mas acreditar nele, nós não acreditamos. Para que a gente conheça o inimigo, primeiro, as hostes do mal, elas são poderosas, mas dá a impressão de poder. Mas todo poder pertence ao nosso Deus. Todo poder. Eles são usurpadores e não admitiram a derrota, e também ainda não foram destruídos totalmente. Então, como eles não foram destruídos totalmente, eles vão se revelar cada vez mais assim, como poderosos. Segundo, para que a gente conheça o inimigo, essas hostes do mal, elas são malignas. Primeiro, são poderosas ou mostram um poder. Segundo, elas são malignas. Então, os nossos inimigos espirituais, eles empregam o seu poder destrutivamente ao invés de construtivamente. Não há nenhuma construção. Ah, não, porque o diabo vai me dar coisas boas, vai fazer eu construir. Não vai fazer construir nada. Você pode até elevar assim, mas depois vai ser tudo destruído. Então, assim, eles são malignos. Então, para o mal e não para o bem. Odeiam a luz e se retraem diante dela. São agentes secretos do mal. É um bonde do mal, gente. É o bonde do mal que passa para levar destruição. É o bonde do mal que passa para arrastar um monte de gente, porque ele já está condenado e vai querer arrastar um monte de gente. Então é o bonde do mal estabelecido. As hostes do mal, elas são poderosas, elas são malignas e elas são astutas. E esse termo aqui utilizado é do astuto, né, que é algo interessante, que é uma combinação aqui entre sagacidade tática e um engano engenhoso. Não sei se você consegue na sua mente misturar as duas coisas. Sagacidade tática com engano engenhoso. Não sei se você já viu aquelas pessoas que são sagazes. Eu tenho uns amigos que falam assim, parece que dá nó e pingo d'água. Coisa que não tem saída, faz uma saída. É uma mentira completa, mas vira uma verdade. E aí as pessoas acabam acreditando naquela verdade. São tão sagazes, tem um aspecto de sagacidade tática, com engano engenhoso, que vai envolvendo, aí fala assim, pô, que coisa maravilhosa, gente. É um estratagema, sabe? Esse estratagema consegue envolver, dominar, daqui a pouco todo mundo está falando assim, pô, mas isso é sensacional, não, um caminho maravilhoso. Não é! Não é, gente. Por quê? O diabo é astuto. Você está cansado, não vai para a igreja não. Sabe, fica o derredor. O derredor, está cansado, descansa aí, cara. Descansa aí que é melhor. Vai ficar mais revigorado, amanhã dia de trabalho. Né? No dia de trabalho você vai poder levantar. E aí vai mesmo, né? É mesmo, eu estou cansado. Eu vou para a igreja para quê? Ouviu o pastor para quê? Vai ficar cantando um cântico, canta em casa. Sirva meu Senhor em casa. É a melhor coisa que eu tenho. Melhor. Estava no Hortifruti, aqui da Tijuca, perto da Praça Vanhagem, Avenida Maracanã. Bonitinho, né? Não ganhei nada para fazer a propaganda dele, mas de vez em quando a gente vai lá e tal. Tem umas frutas lá que as minhas filhas gostam. O açaí é bom de lá.
Estou falando aqui direto pro Val, porque o Val gosta de açaí. Não gosta de açaí, Val? Compra lá também? É bom? Porque assim, eu e o Val, a gente comeu muito açaí. Da onde, Val? Açaí do Guerra. Aí, fez a propaganda Açaí do Guerra. Muito bom Açaí do Guerra. O Açaí do Guerra é em frente ao Sesc, né? Uma vanzinha, né? É uma Fiorino, né? Uma Fiorino que ele tem aqueles baldes grandes lá, e eu e Val lá, e Timotinho também. Timotinho gosta de açaí. Aí eu, bom, um de 300, eu vou fazer, quero um de 700, aquele copão. O Timotinho falou, eu também quero um grande, pai. E o Timotinho também, delícia. E aí lá no Hortifruti, né, e estava lá, e aí eu estava na fila para pagar, as minhas filhas nem viram, vocês nem viram isso, mas chegou uma senhora perto de mim, não sei se você viu, Gabi. A Gabi falou que viu. Chegou uma senhora perto de mim e falou assim, temos que agradecer a ele, porque tudo é dele. Eu falei assim, isso mesmo, irmão. Glória a Deus, agradecer a ele. Mas, meu filho, esquece esse negócio de igreja. A mulher não me conhece, cara. A mulher não me conhece, nunca me viu na vida. Nem mais magro, nem mais gordo, né? Como as pessoas falam aí. Nem mais bonito, nem mais feio. Nem mais cheiroso, nem mais castigoso. Nunca me viu na vida. Ela falou assim, esquece esse negócio de igreja, porque igreja destrói a gente. Destrói. Vai para ele. Vai para ele. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas, Senhor, afasta de mim. Afasta de mim. Astuto, gente. Astuto, estratégico. Sabe, pega no nosso calo. Sabe da nossa fraqueza. Sabe da nossa fragilidade. Às vezes a nossa fragilidade emocional, às vezes a nossa fragilidade comportamental, sabe? Aquilo que você deseja, que fala assim, vai lá, vê mesmo, isso aqui, aí a gente vai a gente não, né? Vocês, né? Porque teve uma vez na reunião do conselho, lá de Vieira Fazenda, eu fiz assim, eu falei assim, abre os celulares de vocês. Aí eu falei assim, tá bom, eu falei assim, eu vou abrir o meu, eu vou colocar aqui no meu celular a palavra sexo. Sexo. Pá. Vamos ver o que vai vir aqui. Ele falou, não bota isso não, pastor. Vai vir um monte de imagem aí. Eu falei, botei na mão do presbítero, falei assim, bota no meu celular, bota aí a palavra. Aí ele falou assim, tá bom, pastor. Pastor, não apareceu nada aqui de pornográfico, nada não. Eu falei, pois é. Bloqueei tudo. Lá em casa, eu, a Adriana, né, a gente sempre conversou sobre isso. Bloqueia na origem, vai lá no Google e fala assim, não quero isso. O que eu faço? Tem que pagar um técnico para poder fazer? Vou pagar Gente, é estratagema diabólica. Diabólica. A gente precisa conhecer o inimigo vai tentando travar a gente, ele vai contra a sociedade de Cristo. Ele vai contra os padrões estabelecidos do reino. Cristo estabeleceu os seus padrões. Eu preciso seguir os padrões do reino, porque isso faz bem à minha vida. Porque senão eu sou conduzido, né, por esse ao derredor, como leão rugindo, com seus estratagemas, sem vergonha, com o seu mal, não quer bem nenhum para a gente, quer destruição total. Conheça o seu inimigo. E por fim, para poder terminar, né, como poderemos resistir a esses assaltos de tais inimigos? Porque nós somos demasiadamente, às vezes, fracos e ingênuos. Apenas o poder de Deus poderá defender-nos e livrar-nos dessas forças do mal, da maldade e da astúcia do diabo. Somente a força de Deus, somente o poder de Deus, com o revestimento do alto, nós conseguiremos resistir à hoste do mal. Não pense que você tem forças suficientes para poder resistir. Não pense que você é bom o suficiente para poder guerrear, lutar contra isso. Nós não temos. Não somos capazes por nós mesmos. É a força de Deus que estabelece isso em nós. É o revestimento das armas do céu que vão fazer com que a gente siga adiante fortalecidos, como o texto, o próprio Deus diz, fortalecidos contra a força do mal, fortalecidos contra a hostes do mal, não contra o meu irmão. O meu irmão eu amo, o meu irmão eu perdoo, o meu irmão eu caminho, mas as forças do mal eu travo batalha. E aí o que a gente precisa disso? De armadura de Deus.
segundo e último. Se eu conheço o inimigo, se eu sei que esse inimigo é sujo, eu não posso vencer por mim mesmo esse inimigo, eu sou filho do Senhor, então o que tem que acontecer? Um revestimento. Então são duas exortações que Paulo ele traz aqui para a gente, que elas ficam lado a lado, essas exortações paulinas. Olha aí, versículo 10 e versículo 11. Quanto ao mais, o que ele diz aí? Sejam na força do Senhor. Do Senhor. Ele fala assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos em quê? Na sua força? Na sua habilidade? No que você tem que receber do seu amigo? Nas técnicas que você fez no curso nos Estados Unidos? Na conversa com o Jay? Como é estabelecido aqui? No Senhor. A força é do Senhor. Ele que é o forte o suficiente. Ele quem é poderoso. Cristo Jesus é poderoso. Ele, a força é dele. A força é de Cristo. E Paulo estabelece isso aqui. Elas andam juntas. Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E aí ele vai trazer uma outra coisa que vai andar junto, que é o versículo 11. Vistam-se com... Para quê? Força do seu poder e armadura de Deus. Então ele coloca duas coisas aqui que elas caminham lado a lado, é a força que vem do Senhor e a armadura dele. E isso que a gente precisa colocar para a nossa vida. E Paulo, ele vai colocar aqui nesse revestir-vos da armadura, ter a força do Senhor para a nossa vida, porque alguns cristãos, eles são tão autoconfiantes que imaginam que pode defender-se sozinhos, sem a força e a armadura do Senhor. Sabe, são tão confiantes dele mesmo. Não, porque eu já li a Bíblia toda. Sei tudo. Estou na igreja há 50 anos. Conheço tudo. Tudo. Passei por vários pastores. Conheço tudo. Eu sei. Alguns são assim. Na força do seu poder. Não na força do poder de Deus. São tão autoconfiantes que podem defender-se sozinhos sem a força do Senhor. Outros, por outro lado, estão tão desconfiados de si mesmos que imaginam que nada tem para contribuir com a vitória espiritual. Não, nada, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, tudo é o Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou vencer. Se o Senhor não quiser, eu não vou vencer. Então Deus quer que você perca? Que a derrota seja estabelecida? Na sociedade dele? Nos novos padrões dele? E aí Paulo, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Herético, bíblico, mas preste bastante atenção nisso. Paulo expressa uma combinação apropriada de capacitação. Duas questões, capacitação divina e cooperação humana. Agora foi. Eu entendo que Paulo estabelece duas questões importantes para a nossa vida. Uma, e sempre dele, é sempre de lá para cá, e não daqui para lá. Capacitação divina, força divina, armadura divina. Mas Deus permite que haja cooperação humana para várias questões aqui na terra. Essa cooperação humana precisa estar no nosso coração, entendimento assim... Cristo me salvou, não fui eu. Eu não sou salvo por mim mesmo. Cristo me salvou numa cruz. A força é do meu Senhor, não minha. Mas eu quero buscá-la. Mas eu quero ir adiante. Porque Paulo, ele estabelece aqui essa questão que ele diz assim, ele vai instruir seu filho Timóteo para que se fortifique-se na graça de Cristo. Olha lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Você está em Efésios, vai para frente, Filipenses, anda mais um pouquinho, Colossenses, estamos na direção certa? Tessalonicenses, aí depois, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, achou? Capítulo 2, versículo 1. Encontrou? Aí, você que está em casa também encontrou? Está caminhando comigo? Caminhe comigo. Capítulo 2, versículo 1. Vamos juntos? Quanto a você, meu filho,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Busque isso, meu filho Timóteo. Se fortifique. E aí, essa questão, esse propósito de sermos fortalecidos na força, no poder e no revestimento da armadura de Deus, tem um propósito para isso, que é para ficarmos firmes contra a cilada do diabo. Não é só para a gente se encher, não é para a gente ficar fortão, mas, sabe, bombadão, até eu quero, né? Só que e a preguiça para a academia. Mas, pô, é legal, né? Peito bombadão, o tríceps se faz assim, né? Aquele negócio aqui é legal, mas assim, o bombadão, ele tem um objetivo aqui no texto. É para que a gente fique forte para resistir às hostes do mal. Então, os cristãos instáveis, que não têm os pés firmes em Cristo, eles são uma presa fácil para o diabo. Fácil, fácil. E o que eu preciso fazer então, pastor? O que eu preciso fazer então, pastor? Diante disso, eu vou para a academia? Vá para a academia. Desculpa o paralelo, tá? Vá para a academia da fé. Vamos para a academia da fé, então. A academia da fé, que o próprio Deus dá, e aí ele vai estabelecer, eu não vou trabalhar pessoalmente cada uma delas, mas você já tem as coisas na cabeça aí, que o Paulo vai trabalhar da armadura de Deus, força do poder de Deus e armadura de Deus. Ele vai falar assim, vista o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, porque são 6 vestimentas, tem um sétimo, que ele coloca lá a oração, ele não coloca como armadura. Vocês perceberam isso aí no texto? Não é um tipo de armadura, mas é o que permeia toda a armadura. Parece que é um tipo de liga, uma cola, uma coisa que se põe aqui assim, porque a oração ela vai permear toda, a verdade, ela permeia com oração. A justiça, ela permeia com oração. A paz no evangelho, calçar o evangelho da paz. Da paz, gente, não da guerra. A guerra é contra o diabo, com a gente é com a paz. Calce o evangelho da paz, com oração. Bota o escudo da fé, fé sem oração, é com oração. Capacete da salvação, é pela fé, é com oração que se faz. É a espada do Espírito, a palavra de Deus, com oração. A oração, ela permeia todas as coisas, com as súplicas que a gente precisa fazer. Ela vai permear tudo a oração. Mas a gente precisa se vestir, sabe? Colocar roupa, quando você vai colocar calça, coloca o tênis, evangelho da paz, bota da paz. Botar minha roupa, couraça da justiça. Eu vou agir com justiça neste mundo. Vou botar o cinto. Qual é o cinto que a gente tem que botar? Qual é o cinto que a gente tem que botar? Qual é? Está aí na Bíblia. Qual é o cinto que a gente tem que botar? No nosso sonho é isso mesmo. A verdade. Verdade na vida. Pega a espada para lutar. Qual é a espada que a gente tem que lutar? Palavra. Bíblia Sagrada. Essa é a nossa espada. Ela tem 66 cartuchos. Pá, 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 para a gente disparar. Ela é bem municiada, essa salvação. Eu quero concluir. 39 minutos. Quero aproveitar esse tempo. Vou falar. Vivemos um tempo de superficialidade da vida cristã. Quem já leu a Bíblia aqui toda na vida? Não vou perguntar mais não. Não precisa me responder não. Quem ora todos os dias? Não precisa responder não. Levanta a mão não. Não precisa responder não. Quem tira o tempo com Deus para desfrutar da sua presença, não para pedir. Escute o que eu estou falando. Sabe, a gente leva a nossa lista.
ou leva a nossa lista no celular, ou leva a nossa lista no papel, ou a gente leva a nossa lista na cabeça. Ah, Senhor, abençoa meu filho. Ah, Senhor, seja com meu marido. Ah, Senhor, Deus, me dê mais dinheiro que está ruim lá em casa, Senhor. Ah, Senhor Deus, a dívida que eu tenho, Senhor, por favor, Senhor, coloca a dívida diante do Senhor para que o Senhor pague a minha dívida. Senhor, meu carro que eu tanto quero. Ah, Senhor Deus, o corpo saradão que eu sempre quero. Ah, Senhor Deus, faz aquela cirurgiazinha bacana em mim. As listas que a gente vai colocando, tem lá, fala assim, Senhor, eu quero desfrutar da tua presença. Eu quero hoje ficar em silêncio aqui para te sentir, meu Deus. Sabe, o Senhor trabalhando no meu coração. Senhor, tem esse pecado na minha vida. Senhor Deus, eu tenho essa fragilidade. Senhor Deus, trabalha na minha fragilidade. Ah, como eu quero ter o caráter de Cristo. Já orou para você ter o caráter de Cristo na sua vida? Não? Pois é. A gente vive tempos de superficialidade na vida cristã e a gente dá espaço para o inimigo porque não se reveste da força de Deus. Faça propósitos na sua vida. Fala assim, eu quero vestir as roupas do meu Senhor. Eu quero trilhar o evangelho da paz. Leia a Bíblia o ano inteiro, todos os anos. Leia a Bíblia inteira durante o ano, durante todos os anos da sua vida. Eu tenho feito esse propósito na minha vida. Esse é o segundo ano. Eu já tinha lido a Bíblia inteira antes. E aí, trabalhando com jovens, fez um desafio no ano passado. Não foi, Mariana? No ano passado. Alguns jovens pegaram, outros ficaram com dificuldade, mas chegaram no final. Foram lá, chegaram esse ano. Fiz desafio de novo. E alguns estão caminhando comigo. Estamos lendo de novo. Aí a Giovana, minha filha, falou assim, pai, alguns textos são mais difíceis, né? Aquelas listas. E nós falamos assim, agora já chegamos ali em Juízo, já ficou legal. Né? Lê. Ela falou assim, graças a Deus. Lê, é legal a história. Eu estou lendo lá a história de Davi. Eu já estou adiantado na leitura, né? Nós estamos hoje no dia 85. Eu já estou no dia 113. Mas eu coloco lá os dias que eu estou lendo, porque está cada vez mais aumentando a minha vontade, a sede. Eu quero te desafiar a isso. Se vista daquilo que é de Deus. Ah, vá para a igreja. Vá para a igreja. Esse papo de que vai à igreja em casa é papo furado. Papo furado. A igreja alimenta a gente, mas pastor, tem muita confusão, tem muitas questões ali que a gente tem que trabalhar. É isso mesmo. Deus está botando a gente no fogo, sabe, purificando o ouro na minha vida, na sua vida, no combate. Eu não gosto, fez isso, aconteceu aquilo, perdoa, bíblico, revestimento de Cristo, perdoa. Pastor, tantas lutas que eu passo, pastor, dificuldade com o filho, dificuldade com aquilo. Ame seu filho. Pastor, no mundo das drogas, hoje em dia tantas coisas que têm acontecido. Ame seu filho. Ore por ele todos os dias. Clame ao Senhor, como a Santa Mônica fez com Agostinho durante 20 anos. Ela colocou Agostinho diante do Senhor, falou, salva meu filho, Deus salva meu filho, Deus salva meu filho. Agostinho se tornou um dos maiores homens que nós temos hoje, um dos grandes, usados por Deus. Você vê os grandes homens, o próprio Billy Graham, a história dele, ele sentou lá no lugar onde o homem de oração, o pregador, ele falou assim, Deus, faz de novo, Deus, mas faz em mim, Senhor. Travamos as nossas lutas e nós recorremos a vários lugares que não é o trono da graça. Vá para a igreja, querendo ou não, gostando ou não, com roupa boa, com roupa ruim. Seja generoso e generosa na sua vida. A gente estudou essa semana, não foi, Edvânia? Parece que a generosidade, ela parece que tem que ter um pote de muita coisa para a gente ser generoso. A gente estudou que a generosidade, ela também pode partir da escassez, porque a generosidade tem compaixão. Os corações que não têm compaixão não são generosos, retém. Dizime na igreja, oferte com o coração aberto. Mas pastor, eu não tenho. Faça a si mesmo, porque Deus vai fazer multiplicar. O Senhor vai nos abençoar a cada dia. Não tem escassez para Deus. Estude a palavra.
muito me tocou o coração, que ele falou assim: olha, tantas pessoas querem trabalhar na igreja, querem servir na igreja. O pastor falou assim: olhe para dentro da igreja, olhe para as pessoas que estão sentadas ali, sofrendo, com problemas, ore por ela, sente do lado dela e fala assim: eu quero orar por você. Discipule essa pessoa. Vamos marcar um dia para a gente tomar um café? Vamos conversar sobre a palavra de Deus? A gente fica esperando um monte de coisa acontecer na vida da igreja, e a igreja está aqui, Deus nos chamando, nos fortalecendo. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Seja manso, seja humilde, não orgulhoso. Vá se vestindo daquilo que Deus tem pra gente. Não seja agente de guerra, seja agente de paz. A gente vive num mundo hoje de tanto sofrimento. Só se nós não tivermos as armas próprias, espirituais, para a gente lutar, seremos presas fáceis no mundo em confusão. Feche seus olhos. Deus abençoe, Senhor, as nossas vidas. Faça deste lugar de crentes saudáveis, gente forte, mas que reconhece que a força é do seu poder, que reconhece que a armadura é do Senhor, não nossa. Mas, Senhor, nos dê a possibilidade de nos vestirmos dela todos os dias. Nos fortaleça, Senhor Deus, para que a gente guerreie contra as hostes do mal. Senhor Deus, fortaleça a vida da tua igreja. Tem muitas pessoas passando por luta, e luta feroz, furiosa, e eu clamo por elas, Senhor. Eu clamo por elas. Afaste o inimigo. Revista essa pessoa com a tua força. Vista com as tuas armaduras, para que ela possa resistir contra o diabo. No nome de Jesus, liberta-nos.